Bom, então boa tarde. Não pode mexer aqui, senão ele está com contato do mal, quer dizer mau contato. Ver se ele vai parar na dele aqui quieto. Ficou. Nem tanto. Bom, então na aula passada a gente começou efetivamente a falar. Vou ficar aqui mais perto porque a gravação ficou com som baixo na outra aula. Se tiver que desenhar, vou desenhar aqui na lousa. Então nós iniciamos efetivamente, né, o estudo das linguagens formais. Na verdade não efetivamente porque o que a gente fez apenas foi construir a base, os bloquinhos básicos, né, os bloquinhos fundamentais da nossa do nosso modelo teórico. Lembrando que a gente tentou simplificar ao máximo, né, o modelo, trabalhando com a situação bem restrita, certo? E é evidente que a partir dessa situação bem restrita a gente consegue tentar generalizar, inserindo maior grau de complexidade e aos poucos sendo capazes de abordar situações cada vez mais próximas da realidade, quando a gente fala de linguagens naturais, ou mais complexas e poderosas quando a gente fala de linguagens computacionais, certo? Os blocos básicos que nós temos, então, são o alfabeto, certo? Palavra, o conceito de linguagem formal e para onde a gente vai transitar hoje, que é a gramática, certo? Então, basicamente, quando a gente associa a língua portuguesa, tudo isso aí para nós faz sentido. Alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, por aí vai. Palavra muda um pouquinho, né? São os detalhezinhos que a gente inseriu na aula anterior. Ou seja, palavra não é mais aquela unidade em que é separada por espaços e tem um significado, né? Ou seja, tem uma semântica associada a ela, né? Na verdade, o que a gente vai chamar de palavra é a... Eita, deixa eu fechar aqui. É a... Vai entrar também? Então, o que a gente chamou de palavra tem algumas diferenciazinhas, né? Em relação à palavra que a gente tem entendimento. Então, a gente fala peixe, cadeira, né? E a gente constrói estruturas maiores na linguagem natural, como frases, orações, através da junção de palavras separadas por espaço e conectadas por conectivos que são proposições, né? Artigos, etc. Certo? Para a gente não. Qualquer sequência de caracteres, né, ou seja, símbolos pertencentes ao alfabeto, vai ser uma palavra. Então a palavra o próprio símbolo é uma palavra, né? E um programa de computador inteiro, né, um código inteiro é uma palavra, um livro inteiro é uma palavra, certo? Nesse conceito que a gente está estruturando. E aonde que a gente pode fazer um mapeamento com a linguagem natural e a linguagem formal? Do tamanho das palavras, certo? Então a gente caracterizou também, né, as propriedades das palavras. A principal aí no caso a gente trabalhou o tamanho, que é a mesma notação de módulo em matemática, né, 2 barrinhas e a palavra no meio, certo? Bom, então temos aí o alfabeto. Só vou fazer uma revisão rápida, tá? Então, fatores fundamentais para a gente observar é que o alfabeto ele é finito, ok? Então deixa sempre isso muito claramente colocado. O alfabeto é um conjunto finito de símbolos ou caracteres, certo? Essa é a definição básica dele. Se vocês acharem que está calor, vocês avisam, pessoal, que eu abaixo aqui. Bom, tudo bem? Então, detalhes. Então, como exemplo, é um conjunto infinito, como os números inteiros não é um alfabeto. E um conjunto vazio é um alfabeto, porque apesar de não conter nenhum símbolo, ele é finito, certo?
exemplos que nós trabalhamos, e aqui a gente vai se restringir realmente a situações que dificilmente iremos sair. Então, normalmente a gente vai trabalhar com situações que a gente vai definir. Vou botar minha caneta aqui. Então, nós vamos ter situações em que a gente vai trabalhar sempre com o alfabeto denotado por sigma, certo? Então isso aqui pra gente é o alfabeto. Sigma para vocês, não sei se vocês sabem, né? Opa, alfabeto. Sigma, para quem não sabe, é a letra S, né? Tem uma versão muito mais assustadora dela, que é o integral, né? Que é um sigma estilizado, contínuo, né? A gente já deve ter sonhado bastante com ela. Tido pesadelos, né? Então o alfabeto sempre vai ser denotado por sigma. E os símbolos a gente vai utilizar durante todo esse curso aqui. Às vezes vai aparecer número, mas muito raramente a gente vai estar interessado em trabalhar com letras minúsculas do nosso alfabeto, certo? Então a gente vai chamar símbolos na sequência de A, B, C, etc. Em alguns exemplos, quando a gente estiver trabalhando com autômatos, talvez pode chamar de A1, A2, etc. Certo? Essa vai ser a notação que a gente vai utilizar. Vamos lá. Em relação a um outro alfabeto que vai ser muito importante, o alfabeto binário. Eu fiz análise com vocês na aula passada, porque a forma como a gente vai definir a gravação, a definição da informação dos dados, né, a conversão de dados da realidade, são dados contínuos para os dados discretos dentro de uma máquina do computador, vai ser através de binário, porque é como a gente consegue trabalhar isso no momento, né? A gente trabalha hoje com tensão, né? Tensão até x é 0, tensão até acima de x é 1, tá? Daqui, quando vocês formarem, vocês estão no quinto período, vocês vão formar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a gente já tem aí as primeiras iniciativas de que então vão se acostumando também, né, com outras possibilidades que não somente 0 e 1, que são os estados quânticos que nós temos, certo? E aí você tem uma infinidade de possibilidades que são combinações contínuas entre 0 e 1. Então, aí abre um outro mundo de computação, mas que ainda assim a gente continua mapeando nesse mundo clássico. Bom, a palavra então, né? A única questão que é bem marcante em relação ao que a gente colocou é que qualquer sequência finita de símbolos justapostos, né, ou seja, colocados na sequência, bom, vai ser denominada de palavra, certo? E que a gente vai definir um elemento que é diferente, que é uma cadeia que não tem nenhum símbolo, que a gente vai chamar de palavra vazia, certo? E a gente denomina pela letra epsilon, certo? Assim, sempre associar com o caso do zero na soma, que é o elemento neutro, e tem um papel fundamental, como eu mostrei para vocês na aula passada, né? Certo? Porque é através do zero que você define a identidade, certo? E através do zero que você define o elemento simétrico. Cabe? Tem mais cadeira aqui. Tem mais duas. Tem uma ali também. Deixa eu aproveitar só para contar, pessoal, porque se estiver muito apertado, eu posso tentar para a aula que vem a gente passar para uma sala do lado J. 3, 6... Tá 30, a gente tá faltando cadeira, eu vou pedir para mudar lá pro J, tá? Apesar de que tem gente que tá fora, mas aí a gente fica mais confortável na próxima aula. Então, aí a mesma coisa para multiplicação. Lembrar do elemento neutro da multiplicação, que é o 1, né? É um número vezes um é ele mesmo, então, né, ele é a identidade ali, e o número... E o papel dele também na multiplicação, no caso ele é só o elemento neutro mesmo, certo? A gente não vai trabalhar o simétrico, porque o simétrico, no caso da multiplicação, prevê você trabalhar a divisão.
Mas basicamente é isso. Então, quando que a gente vai compreender efetivamente qual é o papel dessa palavra vazia? Quando a gente começar a definir as operações, né? Que no caso nosso são as operações que estão associadas à construção da gramática, certo? Sufixo, prefixo e subpalavra, porque são importantes para a gente poder subclassificar e começar a trabalhar alguma lógica que tenha por trás dessas operações. Então, claro que se a gente vai trabalhar operações, eu vou ou construir palavras através da concatenação, que a gente vai definir logo adiante, né? Que ainda a gente trabalha o justaposição, ou eu vou querer separar palavras para processá-las. Então, é importante que eu consiga definir esses conceitos que são bem próximos dos que a gente já tem mesmo, né? Deixa eu ver se ainda tem. Ainda tem uma aqui, ó. Tá quebrada essa? Vou pegar aqui na sala do lado, então, boa tarde. Rapaz, fala desse modelo. Vamos dar um jeito aqui, pegar uma cadeira. Na próxima eu vou tentar mudar, tá, pessoal? Senão daqui a pouco vai ter que jogar na realidade, já vai entrar na tela, vai ter que virtualizar. Acho que se eu colocar lá no fundo, ó, para conseguir acompanhar. Olha a cabeça. Pode levantar. Bom, então, o único detalhe que tem sempre é que a palavra vazia faz parte do nosso contexto agora, né? A palavra vazia não é um conjunto vazio, certo? É a ausência de um símbolo, mas ela vai ter sua função no momento certo que a gente definir. Então, sempre que a gente falar de prefixo ou de sufixo, tem que lembrar que, naturalmente, assim como qualquer o elemento mais básico, o conjunto mais básico, pertencente a um conjunto, né, vai ser um elemento individual. Só que aqui nesse caso, além do elemento individual, que é o símbolo, né, a gente tem a palavra vazia. Então, sempre lembrar dela ali, epsilon sempre tem que estar presente, tá? Tanto para o sufixo quanto para o prefixo, tá? E aí vem aquela coisa, claro que eu podia falar vazio, 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 mas na nossa aplicação ela não vai ter nenhuma funcionalidade. Bom. E aí, evidente, né, um exemplo de palavra, um código qualquer, numa linguagem de computação qualquer, certo? Um livro de Camões, ok? Uma revista, enfim, tudo isso, uma revista inteira, né, sei lá, com palavras escritas ali, né, com frases, ainda assim é considerado uma palavra para o nosso contexto, certo? E aí a gente define a operação, porque a partir do momento que você tem os elementos colocados e você define uma operação, você cria uma álgebra. Na pior das hipóteses, uma aritmética, né? Mas no caso aqui, como os elementos não são fixos, é uma álgebra. Então, quando você define a operação, essa operação vai ter propriedades. E são justamente essas propriedades que caracterizam o funcionamento dessa álgebra. E aí a gente pode, né, desde passando pela álgebra que a gente trabalha para equações de primeiro, segundo, terceiro grau, passando pela álgebra linear. O cálculo não deixa de ser um tipo de álgebra, certo? Então, são propriedades são modelos mais complexos e, portanto, mais poderosos dentro do contexto da matemática, certo? E o que é concatenação de palavras? É pegar duas palavras, justapor, certo? E definir isso como uma nova palavra, certo? Justapor significa pegar o último símbolo da palavra que vem antes e, né, na sequência, associar o primeiro símbolo, o primeiro prefixo da palavra que vem depois.
E aí logo você já percebe que essa operação ela não é comutativa, certo? Ou seja, não necessariamente, porque se as palavras forem distintas, fazer concatenação de uma palavra com outra é diferente de fazer, em geral, a concatenação de outra palavra com uma, certo? E isso traz também depois consequências que podem ser exploradas dentro do modelo teórico, não que a gente vai trabalhar aqui, mas tem. Como eu falei, o elemento neutro, certo? É a palavra vazia. Então, quando fala a palavra vazia, lembra do 0, lembra do 1, e ela tem seu papel fundamental. Ela é a identidade aqui, ó. A palavra vazia concatenada com a palavra W de Word, né? É a palavra W. Que é a mesma coisa que concatenar à direita. Então a gente vai chamar concatenar à esquerda, concatenar à direita, certo? A primeira propriedade, então tem o elemento neutro, e uma segunda propriedade associativa, que diz pra gente que não importa, eu não preciso me preocupar com a ordem que eu estou fazendo o processo de concatenação de mais de duas palavras, desde que eu siga essa concatenação, né, de um lado para o outro, certo? Então, se eu tenho V concatenado com W, T, eu concateno primeiro W com T, é a mesma coisa que fazer primeiro a concatenação de V com W e posteriormente concatenar com T, certo? E aí a gente pode ficar, né, escrevendo isso, que é muito direto, porque é uma operação muito simples, só juntar duas coisas. Bom, então, aí aqui, né, como eu falei, podemos fazer exemplos, né, e a concatenação sempre, à esquerda ou à direita com a palavra vazia, é a própria palavra, certo? E definimos também a concatenação sucessiva, já no finalzinho, né, do nosso encontro anterior, em que é equivalente, quando a gente pensa do ponto de vista da álgebra ou da aritmética, a potência de um número. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, é 2 elevado a n. É a mesma coisa aqui. Para não ficar repetidamente colocando né, escrevendo essa quantidade grande de símbolos, até mesmo porque você não vai conseguir ver nessa quantidade grande, entender o padrão e perceber que ele tem um número n de repetições, e é esse n que vai dar certa propriedade para essa nova palavra, a gente escreve w elevado a n, certo? Ou v elevado a n, ou u elevado a n, e através do processo indutivo nós conseguimos relacionar a concatenação em um nível inferior, né, com a própria palavra, e a de um nível superior, ou seja, w elevado a n é igual w concatenado com w a n menos 1. Ou, se eu quiser pensar à esquerda, à direita, w elevado a n é igual a w elevado a n menos 1 vezes w, né? Certo? Vai dar a mesma coisa. Isso aqui vai ser utilizado em alguns processos de demonstração. Alguns exemplos, né? Ok? Foram colocados, e aí sim a gente entra na questão de onde que vai, como que a gente vai construir essa tal dessa linguagem formal, né? Se a gente tem um alfabeto, uma forma mais simples de construir a linguagem formal é escrever todas as palavras possíveis com aquele alfabeto, certo? Então, se eu escrevo todas as palavras possíveis, que é o quê? Combinar todas as possibilidades de concatenação de todos os símbolos que estão ali colocados. Aí você nota que você pegou uma coisa finita, que é o alfabeto, e transforma numa coisa infinita, que é esse conjunto, certo? É porque eu posso concatenar qualquer número de vezes que eu queira. Então, esse conjunto que a gente vai chamar de sigma estrela, ele é infinito, certo? Portanto, você pode sempre ficar criando novas palavras numa linguagem, né? Pode criar, enfim, escrever novos livros sempre, né? E pode, na linguagem portuguesa, também criar palavras que nunca foram escritas, né? E você pode fazer isso concatenando, mas nossa geração faz o contrário, tirando letra, né? E agora é tudo com emoji. Eu mesmo, se pudesse responder os processos que chegam lá na minha mesa, tudo com emoji, eu só usava um joinha e já ia resolvendo a maioria das coisas lá, né? Em vez de ter que ficar fazendo despacho e tal. Bom, então esse é o conjunto infinito. E como que você monta essas linguagens em cima desse conjunto infinito? Assim como a gente monta funções num conjunto infinito dos números reais. Então, como que eu monto uma função? Função todo mundo sabe que a gente estuda isso há muito tempo, né?
Eu pego um conjunto determinado, por exemplo, os números reais, e levo esse conjunto nos números, por exemplo, nos próprios reais, se eu quiser. Mas poderia ser em outro conjunto numérico. Certo? Quantos elementos tem aqui dentro do conjunto dos reais? Hã? Infinitos. Não tem nenhum porque eu não desenhei nenhum, tá certo, verdade. Quantos elementos deve ter no conjunto dos reais? Quando eu falo quantos tem aqui, realmente não tem nenhum, não desenhei nenhum. É infinitos, né? Então o que uma função faz? Ela pega esses números aqui, por exemplo, o número 1 e leva lá no número 1, o número 2 e leva lá no número 4, o número 3, eu estou pegando só os inteiros que é mais fácil de fazer, mas vai fazer para todos, certo? E leva lá no número 9. Que função é essa? X ao quadrado. Então ela está pegando cada elemento daqui e está levando num elemento de lá. Só que como é que ela faz isso? Ela faz para todos. Ela não está separando para alguns elementos. Vamos pegar uma outra função aqui agora. Uma função que eu vou escrever a expressão dela. Agora é uma função de duas variáveis. Não, y ao quadrado igual r ao quadrado. Essa é a função, tá? Y ao quadrado é a função. F é igual a y ao quadrado, que é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Isso é uma função, não é bem uma função, porque eu tenho que restringir só para os inteiros, por exemplo, para x, y maior que zero. Certo? O que ela faz aqui agora? Ela, fazendo o gráfico dela, ela faz isso aqui, ó. Opa. Ela vai fazer isso aqui. Certo? Um semicírculo. Então, o que ela fez aqui? Ela já separou de todos aqueles infinitos, ela separou alguns pontos que satisfazem a função. Certo? São infinitos pontos, porque dentro de uma reta tem infinitos. Mas não é tão infinito quanto o conjunto que eu tenho ali de todos os pares ordenados. Certo? Então, quando eu quero fazer uma linguagem, eu vou fazer da mesma forma. Com o alfabeto binário, eu posso construir com o alfabeto de dois elementos, sigma, eu posso construir infinitas palavras. Então, o conjunto sigma e estrela, ele é infinito. Ele começa com qual palavra? A vazia, exatamente. A gente vai se condicionando a incluir ela aí no nosso cotidiano. No nosso cotidiano, é igual a inflação. Como a gente acostuma, certo? Então é a palavra vazia, sempre vai ser a palavra vazia, tá? Depois, aí vem como você colocou, cada um dos símbolos. Então tem quantos com o comprimento 1? 2. Aí depois eu vou fazendo de tamanho 2. A com A, B com B, AB, e como a ordem faz diferença, BA. Então veja que eu componho aqui infinitos elementos. Aí eu quero falar o seguinte agora, eu vou construir uma linguagem dentro desse conjunto de palavras. O que eu vou fazer? Eu vou separar as palavras que eu quero. Por exemplo, uma linguagem que só contém número ímpar de A. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou separar esse cara aqui, esse não serve, esse aqui e os próximos que vêm. Ah, para que você quer isso? Sei lá, quando a gente, não sei vocês no ensino médio, mas quando a gente era no ensino médio, fundamental, tinha a língua do P, porque a gente queria falar na nossa comunicação para ninguém entender. Era uma forma trivial de fazer uma exclusão das outras pessoas, certo? Não chegava a ser bullying, é só uma exclusão. E, enfim, mas se fossem, por exemplo, pares de base, nitrogenados, você poderia ter aí alguma forma de selecionar quais são os tipos de bases que geram especificamente alguma proteína. Então, assim, a funcionalidade, a gente sabe que ela tem utilidade, mas a utilidade inicial do formalismo é e aos poucos, conforme você conhece a ferramenta, você vai aplicando para outros, certo? Ok? Então, basicamente, é assim que funcionam os nossos modelos. Ok. Voltando lá, nada diferente do que a gente já viu. Às vezes, e aí como pode ser útil,
excluir a palavra vazia, assim como já foi feito aqui hoje, né? E a gente não lembrou, na verdade, que ela existe, mas às vezes pode ser útil excluir a palavra vazia, porque ela só vai ter função quando a gente quiser representar a linguagem, por exemplo, em termos de um autômato com movimentos vazios, enfim, certo? Então, às vezes, para alguns sistemas mais simples, pode ser útil a gente excluir. E a gente define também, então, o conjunto de todas as palavras menos a palavra vazia. Eu tiro a palavra vazia dele lá. Continua sendo infinito, só não tem a palavra vazia, certo? E aí, por outro lado, né, então como que eu posso construir esse conjunto de todas as palavras? Da forma como eu já fiz aqui anteriormente escrevendo. Vou fazer a concatenação sucessiva, certo? E eu preciso concatenar sempre um a um? Não. Eu posso pegar agora novas palavras, vamos chamar assim, fingir que eu chamo aqui de U1, U2, U3, U4. Ou V1, V2, V3, e por aí vai. Eu posso chamar agora, pegar a palavra A, B, e não precisar necessariamente fazer duas concatenações de novo para chegar nela. Eu posso pegar e escrever ela como uma concatenação de U1 com o 5. Certo? O 1 concatenado com o 5. E aí eu fazendo isso reiteradamente, gerando todas as palavras que eu tenho. Não preciso chegar sempre lá dos símbolos iniciais e repetindo concatenações que eu já fiz. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente fez na aula anterior, definindo também o comprimento. E aí a gente está pronto para começar a trabalhar efetivamente o que seria uma linguagem formal. Então, vamos lá. Então, a linguagem formal, que como a gente aqui só vai trabalhar com linguagens formais, a gente vai poder chamar carinhosamente de L, linguagem L, não precisa ficar com muita formalidade, ela é definida sobre um alfabeto. Então, tem uma linguagem definida sobre um alfabeto, a representação vai ser pelo símbolo L, certo? Então, essa linguagem, assim como eu mostrei anteriormente ali, se ela está definida sobre um alfabeto, necessariamente ela vai ter que estar contida no conjunto de todas as palavras possíveis daquele alfabeto, certo? Então, necessariamente, ela vai estar contida em sigma estrela, certo? Inclusive, pode ser a totalidade do sigma estrela, por isso que esse símbolo aqui, ele tem essa barrinha embaixo, porque ela pode estar minimamente contida ou totalmente contida, pode ser o próprio conjunto, a linguagem, o conjunto de todas as palavras naquele alfabeto. Certo? Então, exemplos aqui, ó. O conjunto vazio e o conjunto com a palavra vazia são linguagens sobre qualquer alfabeto, apesar de que o conjunto vazio é diferente do conjunto com a palavra vazia, porque a palavra vazia é uma palavra, certo? É um símbolo especial, então é um caractere especial que a gente definiu. E ele vai ter uma função especial. Na verdade, a função especial dele é ser a identidade, né? Na nossa operação de concatenação. Já o conjunto vazio é a ausência, certo? Então, a ausência também, por consistência, é uma linguagem sobre o alfabeto, certo? Claro que não tem muito sentido, né? É o caso mais trivial possível de linguagem, certo? Sigma estrela e sigma, então lembrem que sempre que é diferente isso aqui, tá? Certo? Sigma estrela e sigma são linguagens sobre... É claro que, pessoal, só para deixar claro, porque existem métodos, professores, momentos, eu não vou ficar perguntando para vocês, é verdade que conjunto vazio é diferente de... Certo? Eu vou querer que vocês construam autômatos, compreendam os conceitos de linguagem, certo? Façam a transposição de uma forma de autômato para outro, a transformação, são coisas mais úteis, certo? Não precisa ficar decorando, porque hoje, além do livro, a gente tem internet, né? Daqui a pouco a gente vai ter óculos, tudo, Alexa, qual é o sentido de palavra vazia? Então não precisa ficar perdendo tempo com essas coisas, no sentido de, né? Elas vão internalizar à medida que vocês forem utilizando na prática
das construções que a gente vai fazer. Sigma estrela e sigma mais, lembrando, sigma estrela é o conjunto de todas as palavras sobre um alfabeto, sigma mais é tirar a palavra vazia dele. São linguagens sobre um alfabeto qualquer. Como eu falei, claro que é a linguagem, né? Escrevi todas as palavras possíveis, é uma linguagem. Em geral, linguagens elas são montadas com alguns conceitos, com significados, né? Então, dificilmente eu vou pegar, por exemplo, os caracteres que estão ali em ASCII e vou falar que eu vou escrever uma linguagem que contemple qualquer construção com qualquer número de caracteres, porque eu monto estruturas que tenham significado, né? Loops, funções, né? E por aí vai. São as estruturas que fazem com que eu possa operacionalizar problemas. E aí a gente vai começar, como fala, é muito sutil porque a gente fala que não quer trabalhar significado, a gente quer trabalhar a gramática, mas as linguagens por si só têm significado, porque eu não consigo construir o contexto de uma palavra, né, sem pensar de uma linguagem que é um conjunto de palavras, sem pensar numa relação entre essas palavras. Algum tipo de propriedade elas devem ter para pertencer a uma mesma linguagem. Então a gente começa a inserir, por exemplo, palíndromos. Palíndromos é o quê? AVA, ambiente virtual de aprendizagem, é palíndromo, porque se eu leio da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tem a mesma leitura, a mesma sequência de símbolos, certo? Então, por exemplo, um tipo de linguagem é o conjunto dos palíndromos sobre o alfabeto binário. Quem são esses caras aqui? A palavra vazia é um palíndromo. Certo? Se eu olho da esquerda para a direita é ela, da direita para a esquerda é ela ainda. Cada elemento individualmente sempre vai ser um palíndromo e depois a gente vai ter, quando tiver número par, né, um tipo de estrutura que vai sempre ter 2n de cada elemento, né, certo? De A ou 2n de B, com n de 1 a infinito, ou vai ter um número ímpar, né? De um e um par de outro, enfim. Aqui estou considerando 0 é par, para acabar com aquela briga que a gente tinha quando ia tirar no futebol, né? Se 0 é par, aqui eu estou considerando 0 par. Então aqui teria 0 de B, né? E o número ímpar 3 de A. Aqui teria 1 de B, o número ímpar, e 2 de A. E por aí vai, certo? ABA, BAB, BBB, enfim, não vou falar mais porque agora eu estou lembrando como era difícil aprender a falar, porque ficar repetindo essas palavra que não tem sentido, né? Então, A, B, B, Bá, Bá. Ok, até aqui? Muito simples, tá? Esse curso não é um curso complexo, ok? Mas tem muitos conceitos novos, certo? Bom, uma vez que a gente estabelece uma linguagem, a gente também pode estabelecer Então, só lembrando, a gente tem a linguagem é o quê? É o objeto de estudo que a gente quer. Esse objeto ele pode ser um objeto real, pode ser um objeto sintético e ele é intangível. O que a gente faz para tentar representá-lo? Né? A gente usa representações. Essa ficou muito fácil, certo? E a gente tem 3 tipos de formalismos que a gente vai utilizar, que eu coloquei anteriormente, né? Certo? Um desses formalismos é a gramática, certo? Então vai ser o quê? Vão ser regras de produção que vão produzir as palavras da linguagem, certo? As palavras pertencentes à linguagem. Ah, mas a gramática que eu aprendi no ensino médio da língua portuguesa, ela não ensina a gerar palavras, né? Mas a gente está chamando palavras de qualquer estrutura, né, de símbolos concatenados dentro da linguagem. Então, uma oração é palavra. Então, você volta lá na gramática, quando a gente vai de novo lembrar, oração, subordinada, objetiva, direta, certo? É uma geração. Ele está ensinando a gerar. Como é que eu gero a oração? Subordinada, quando eu pego uma estrutura tal e tem uma relação com a outra estrutura tal. Né? Objetiva, quando tem uma interligação de direta. Está na ordem direta, né? Então, está ensinando a construir uma palavra na linguagem, porque na linguagem portuguesa o importante não é a palavra, é a frase, que é a forma como você junta as palavras para ter sentido, certo? E aí é isso que a gente vai fazer aqui agora, uma primeira forma de representar uma linguagem, porque já vimos que não dá para ficar exaurindo uma linguagem,
Imagina, se você já é grande, já são grandes os livros que a gente pega para linguagens, por exemplo, de computação. Imagina se esses livros, na verdade, listassem todos os códigos possíveis para resolver todas as situações possíveis, né? Existe isso, são os fóruns, né? Vão lá, né? A gente vai fazendo isso, mas nunca termina. Quando você faz uma coisa, sempre tem outra, porque é infinito, certo? Mas as regras todas da linguagem estão ali dentro daquele livro, né? Como que eu posso aprender Python? Aprender Python significa aprender, né, as regras válidas para geração de códigos, ou seja, geração de palavras naquela linguagem, certo? E evidentemente faz parte também entender e identificar os erros, que é o que depois vai para compiladores, etc, certo? Bom, então as linguagens de programação aqui no caso, né, como eu falei, é uma linguagem definida pelo conjunto de todos os programas palavras. Mas acontece que ninguém escreve todos os programas em uma linguagem de computador, porque isso é um conjunto infinito. O sigma estrela dele, se para um binário já é infinito, né, para o que não é binário, é ainda mais infinito. Pode ser ainda mais infinito? Pode, né? A gente tem infinitos enumeráveis. Sempre que você tem um conjunto de 3 palavras, de 3 elementos, que vai gerar um conjunto infinito, e tem um de 2 elementos que vai gerar um conjunto infinito, a gente pode afirmar que o primeiro conjunto infinito é maior do que o segundo conjunto infinito, porque ele contém o anterior, certo? Muito doido essas coisas, mas é isso aí. Linguagem de propósitos gerais, né, no caso Python, Pascal, né, o conjunto de todos os programas é infinito, então não é a definição adequada para implementar em um computador, certo? Eu não tenho como colocar dentro de uma máquina todos os programas e aí falar, agora use aí, né, dentro de todos esses programas possíveis, certo? Tenho no ambiente didático, no Scratch, né? Eu limito ali os bloquinhos que eu consigo construir, até de tamanho limitado, eu limitei, né? Mas se eu limitei, aí você já não tem efetivamente, você tem uma linguagem, mas ela é muito limitada, né? Porque você pega um conjunto mínimo ali só serve para fins didáticos, certo? E aí uma forma de expressar uma coisa infinita é o formalismo gramatical, assim como a gente fez para a função. No caso da função aqui, ó, a gente fez como? A gente não ficou colecionando esses infinitos pontos, porque eles são muitos, são infinitos. Né? Eu peguei mais ou menos a lógica do conceito de formação, né? Pego um número, levei ao quadrado, associei. Pego um número, levei ao quadrado, associei. E aí estabeleci uma regra, que a gente chama aqui de expressão, né, função, por aí vai. A mesma coisa a gente vai fazer no nosso formalismo, só que a gente pode ter aqui mais de uma regra de geração, como se fosse uma função por partes, né, em que eu defino, né, várias regras, dependendo do intervalo que eu quero, vai ser uma regra que vai reger ali como que vai gerar aquela função, certo? Então ela é basicamente um conjunto finito de regras, então isso é importante. E quando eu aplico sucessivamente, vão gerar as palavras da linguagem que eu tenho interesse. Ok? E aí o conjunto de todas as palavras geradas por uma gramática é o que a gente chama de linguagem. Então a língua portuguesa ela é infinita. Certo? Sempre vai ter alguém escrevendo algo novo. E, no entanto, como que a gente consegue definir esse conceito de língua? É o que está previsto das regras de geração na gramática. Certo? Então, por mais... E aí a discussão entre o pessoal da área, que eu não vou me meter mais do ponto de vista da linguagem formal, certo? Se tem alguma coisa que não é regida pela regra da gramática da língua portuguesa, eu não consideraria dentro da linguagem formal como dentro da língua portuguesa, né? Então, para mim ir, por exemplo, é da nossa comunicação cotidiana, mas não está dentro da linguagem. Aí vem gente que já fala, está dentro da linguagem, porque a linguagem tem que também internalizar o regionalismo e a cultura, certo? Mas está fora do nosso contexto de linguagem formal, porque no nosso contexto mal entra a semântica, né? Então não vai entrar nenhum desses desdobramentos. Mas no dia a dia, na língua natural a gente utiliza, o que é importante é comunicar. Gramáticas para língua, mas não levem isso para o TCC, tá? Na hora do TCC tem que ser dentro das regras. Gramática para linguagens naturais, né? Enfim, como eu falei, são as mesmas para as artificiais, são regras, né, de produção. São usados também para definir semântica, certo? Mas aí a gente entra na seara um pouco mais complicada, enfim. Por quê?
eu posso usar uma construção para definir estruturas que estão na linguagem, mas tem significado subjacente. Por exemplo, já vai cedo, né? Estou brincando, estou usando como exemplo. O que tem ali de semântica nessa afirmação? Não faz sentido, né? Eu falar já vai cedo se na verdade ainda está, né? Eu quero que ele fique na aula, ok? Então tem uma semântica por trás da linguagem. Quando eu aplico uma regra que não se aplica à situação, ela passa a ter significado, entendeu? Então a gramática também pode ser utilizada para definir semântica. E na linguagem de computador também, porque a gente sabe que a gente recebe os memes, né? E aí também a gente vê uma parte de um código que está num outro contexto, né? Enfim. Então, só como exemplo, né? Porque, como eu falo, tudo isso aqui, apesar de ser um construto recente na computação, que, né, foi finalizado aí já no final da década de 60, no início da década de 70, ainda assim ela avançou muito nas últimas décadas. Então a gente está em ponto de aprendizagem de máquina, né, coisas extremamente complexas que tem um pezinho aqui também. Bom, e aí vem a definição básica de gramática que a gente vai usar aqui no curso, que é a gramática de Chomsky, certo? Ou gramática irrestrita, certo? Ou simplesmente gramática, porque vai ser a forma básica que a gente vai utilizar. É uma gramática, agora lembrando que a gente está partindo para uma formalização, tá, pessoal? Então, a gente vai definir alguns elementos básicos que vão sempre aparecer ali e constar, porque a gente está partindo para um tipo de álgebra, certo? Então, uma gramática, bom, ela vai ser definida com base em 4 elementos, certo? V, que vai ser um conjunto finito de símbolos variáveis, então V de variável, tá? Então são símbolos variáveis ou não terminais. Quando eu falo não terminais, é que esses símbolos eles são auxiliares. Eu vou utilizar esses símbolos para posicionar os elementos que eu tenho interesse dentro da palavra que eu quero gerar, certo? Então é como se você fosse fazer uma abstração, isso aí uma analogia, na verdade, é a maquininha de urso, certo? Se eu quisesse empilhar os ursinhos ali numa certa ordem, a mãozinha e os movimentos que eu dou para ela se comandar lá seriam símbolos auxiliares ou variáveis. Mas a estrutura de ursos, ou a ordem de ursos que eu vou tirar ali, certo? Seria a palavra da linguagem. Então, a garrinha não vai sair da máquina, vai sair só o urso, certo? Então, esse símbolo aqui, ele não pode estar nenhum desses símbolos desse conjunto pode estar na palavra final. Um conjunto de símbolos terminais, que é disjunto de V, ou seja, não podem ter elementos comuns, como eu falei. Esses caras não vão estar na palavra e esses sim. Portanto, né, esse conjunto aqui basicamente vai ser o alfabeto em que a gente está querendo trabalhar a linguagem, certo? E aí temos também P, que vai ser uma relação. O que é uma relação? É mais do que uma função. Aí que eu retomei que a gente vai fazer uma revisão depois para trabalhar esse conceito de relação. Uma função, lembra das regrinhas que sempre se falava? Que uma função, ela tem por características que você nunca pode pegar uma linha vertical e... Eu te usei de exemplo ali, aquela hora que você estava saindo, para mostrar que tem como colocar semântica na linguagem. Não leva a sério não, senão o coordenador me mata. Bom, agora você está na minha mão, você vai ter que me dar 10, né? Então não posso passar, se eu passo uma linha vertical e cruzar assim 2 pontos do gráfico, não era uma função, certo? Porque a função, ela tem que ser inversível. Ou seja, se eu consigo relacionar o elemento do conjunto de saída, o domínio com de chegada, eu tenho que ser capaz de mapear o inverso, conhecendo o elemento do conjunto de chegada, conhecer o de saída. Uma relação não tem essa restrição.
eu posso fazer qualquer tipo de associação entre quaisquer elementos desses conjuntos. Então a gente não representa uma relação em geral por um gráfico, certo? E sim por propriedades que a gente quer para relacionar esses elementos. E por isso que ela é mais geral, certo? Enfim. Então o P é uma relação, certo? E P é por causa que a gente vai trabalhar não com funções, mas com regras de produção. Então P é de produção, tá? Então esse P vai ser uma relação, que é um conjunto de regras, que vai pegar no conjunto união de todos os símbolos variáveis com os símbolos terminais e chegada no conjunto de todos os símbolos variáveis, união com os símbolos terminais estrela, certo? Bom, vamos lá. Aí já a gente define aqui, onde a estrela é o que a gente vai chamar de par da relação, ou a regra de produção, certo? Na prática aqui já vai ficar mais claro, tá, pessoal? S é o elemento, aqui ó, S é o elemento distinguido de V, ou seja, né, não está dentro dos símbolos variáveis, dos símbolos auxiliares, certo? E vai ser o símbolo inicial, ou variável inicial, S de seed, de semente, certo? É a partir dela que a gente vai gerar as palavras da linguagem dentro da gramática, tá? Então lembra de semente, ok? Semente é com S, tá? Bom, vamos ver uma forma de representar e um exemplo, principalmente para deixar claro como que funciona aqui essas regras de produção, certo? Vamos lá. A representação de uma regra de produção, alfa, beta, vai ser, tendo alfa, eu vou para beta, certo? Então é muito simples. Se eu encontro alfa, eu posso substituir por beta. Basicamente é isso, certo? Onde alfa vai estar dentro aqui da união de símbolos variáveis com símbolos terminais, certo? E o beta vai estar aqui dentro o estrela. Lembra que o estrela, ele pegar esse conjunto e fazer todas as formações possíveis, né, todas as concatenações possíveis, todas as palavras possíveis desse conjunto. Então, eu estou pegando uma regra de produção que não está trabalhando só palavras dentro do meu alfabeto, mas palavras de todo o alfabeto. Vamos fazer um exemplo aqui, que vocês ficaram tensos. Vamos lá. Então é o seguinte. Vamos supor aqui que eu tenho o V, e vamos supor que eu tenho o alfabeto, tem os símbolos terminais aqui, certo? Vamos pegar um caso bem simples, em que eu tenho aqui V como variável 1, símbolo variável 1 e símbolo variável 2. E que eu tenho um alfabeto binário, A, B. Esse é muito abstrato aqui, mas vamos fazer um exemplo de formação de número natural, de quantos dígitos eu quiser, vai ficar muito mais claro a função de cada um desses caras aqui, certo? Mas no caso geral, qual que é a união desses dois conjuntos? Qual que é a união de V com T? Unir dois conjuntos é gerar um novo conjunto com todos os elementos de A e B, né? Certo? Então, V1, V2, A e B. Quem é V união T estrela? Opa, obrigado. Vou colocar o vazio aqui, obrigado. Quem é a união de A, V união T, estrela? O conjunto de todas as palavras de qualquer tamanho, todas as palavras pertencentes a esse cara aqui. Quando eu falo estrela, eu estou pensando que isso é um alfabeto. Não é o alfabeto da linguagem, tá? Mas a concepção é a mesma quando eu falo estrela. Então a palavra vazia, cada símbolo unitário ali, e as combinações possíveis de tamanho 2, né, V1,
V2, V2, V1, A, V1, todas as combinações. É um conjunto infinito, certo? Quem é o sigma? Quem é o V união T mais? É aquele cara sem a palavra vazia. Então o que eu estou falando? Eu estou pegando como conjunto de saída das regras de produção todas as palavras possíveis, todas as formações possíveis dentro de símbolos variáveis e terminais, dentro de as garras podem, né, trazer e fazer os movimentos de qualquer ossinho, certo? E menos a palavra vazia. Ou seja, eu não quero que a palavra vazia origine alguma coisa, certo? Eu não vou originar nada a partir da palavra vazia. Não tem ursinho vazio, tá? Certo? E aí eu quero chegar em todas as palavras possíveis desse tipo de formação, certo? Lembrando, e aí é o detalhe, professor, mas como que a gente vai formar palavras que estão só com símbolos terminais se o conjunto de chegada também tem símbolos variáveis? Porque mesmo tendo formações que possuam símbolos variáveis, tem outras que não possuem. Por exemplo, aqui, ó, A, B. Então, todas as palavras da linguagem formadas dentro do alfabeto de símbolos terminais também estão ali dentro, certo? E aí, quem vai fazer efetivamente que eu tenha símbolos terminais vai ser o uso das regras de produção, que para gerar uma palavra por fim, não pode ter mais o símbolo variável, certo? Então, acho que ficou um pouquinho mais claro na prática agora do exemplo dos dígitos, a gente vai conseguir enxergar melhor. Então, é evidente que para gerar uma palavra, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu não vou usar uma regra de produção. Eu vou usar sequencialmente várias regras de produção. Então, por exemplo, se eu tenho alfa vai em B1, alfa vai em B2, alfa vai em Bn, ou seja, eu pego um elemento do conjunto de saída, V união T, sem a palavra vazia, certo? E levando em vários elementos distintos do conjunto de chegada, que é o conjunto de todas as palavras formadas dentro com símbolos terminais e variáveis, certo? Ao invés de ficar escrevendo isso, dando uma lista imensa, eu escrevo ela na horizontal. Se a saída é a mesma e podem ter várias chegadas, eu só coloco uma barrinha e aí eu escolho a chegada que eu quero no momento que eu vou usar para gerar a palavra que eu tenho interesse. Então a gente vai chamar isso de processo de derivação. Putz, já achei que tinha passado esse negócio de cálculo. De novo vem esse negócio de derivada. Vocês não podiam inventar outro nome? Pode ser regra de produção, tá? Então a aplicação de uma regra de produção é denominado um processo de derivação. Eu estou derivando uma palavra a partir, né, de palavras anteriores, certo? E a aplicação sucessiva das regras de produção, aí que vai vir no nosso processo de revisão no momento certinho, a gente vai falar de relações, vai ser o fecho transitivo da relação de derivação, certo? E ele permite derivar as palavras da linguagem. Então, o que é transitivo? É quando a propriedade transitiva, né? Quando A se relaciona com B, B se relaciona com C, portanto A se relaciona com C. Então, quando eu penso que eu fiz um processo de derivação, eu fiz a aplicação sucessiva, ela tem que ter um início e um fim, mas está interconectada por sucessivas aplicações da regra de derivação. Então, isso eu vou chamar de fecho transitivo, por quê? Ele vai levar do elemento inicial, relacionar transitivamente, né, através desse processo de transições, né, com o elemento final. Então isso define uma propriedade, que é a propriedade transitiva da relação, e ela passa a ser então a relação transitiva, certo? Então quando a gente vai falar da construção de uma gramática, ela vai ter que ter a propriedade que as regras de produção dela, ou seja, né, aquela relação, ela vai ter que ser uma relação transitiva. E isso traz uma série de vantagens depois pra gente. Tudo bem até aí? Tem coisas novas, certo? Mas está tranquilo, com calma, a gente vai assimilando aí os conceitos. Bom, então a gente já sabe que uma gramática ela é representada por símbolos variáveis, símbolos terminais, regras de produção e também a semente, né, o símbolo inicial, certo? A derivação, ela é um par da relação de derivação, que aí, como eu falei anteriormente, como eu representei, a relação ela vai fazer o quê? É parecida com uma função.
Só que ela agora atua sem aquelas limitações que a função tem, né? Ela pode ser muito mais complexa do que uma função, e portanto mais poderosa no que diz respeito à representação, certo? Agora eu não estou trabalhando mais no conjunto V e no conjunto T, ou seja, no conjunto de símbolos variáveis e no conjunto de símbolos terminais. Eu estou trabalhando agora no conjunto de todas as palavras possíveis formadas. Não vou chamar de palavras, vou falar combinações, porque palavras são da linguagem, né? Que eu quero representar. Mas o conjunto de todas as combinações possíveis de V união T, sem a palavra vazia, e a chegada no outro conjunto, que é quase esse conjunto, só, né, adicionar a palavra vazia, V união T, todas as formações possíveis, certo? Então esse processo aqui vai dar pra gente o que a gente vai chamar de relação de produção, certo? Quantos caras tem aqui? Infinitos. Quantos caras tem aqui? Infinitos. Então dá para produzir qualquer coisa imaginável e, na verdade, inimaginável, porque, né, é muito além da nossa capacidade de visualização, certo? Então essa relação é denotada como domínio o conjunto de V união T, sem a palavra vazia, e o codomínio ou imagem, tá? É o conjunto de todas as formações possíveis de V união T. Bom, então sempre vai ter um símbolo de saída e um símbolo de chegada, certo? E aí eu vou representar de forma mais direta como alfa indo em B, certo? Esse processo de sair de um e substituir por outro, certo? E aí, indutivamente, como que eu vou definir a produção? Se eu tenho a semente indo, é o símbolo inicial da gramática, tá? Indo em beta, né? Onde beta pertence ao codomínio, né? Ou seja, a imagem, ao conjunto de todas as formações possíveis de V união T, eu vou denotar isso como S, duplamente ele vai em B, certo? Bom, por quê? Porque não foi direta, eu passei por alguns pontos para chegar em beta. Então vou dizer, quando eu coloco a seta dupla, que tem um processo de produção ali. Então na minha visualização eu tenho que saber que não foi assim, uma coisa diretamente na outra. Teve aplicação de algumas regras, certo? E aí, claro, eu vou lá nas regras de produção e tento identificar essas regras, ok? Para todo par eta, essa palavra aqui, essa letra é eta, tá? Produzindo, através de uma regra de produção, chegando em ρ, alfa, sigma, da relação de derivação, certo? Então é assim que a gente faz esse processo de produção. Se alfa, ele, né, tá lá dentro do P que alfa leva em beta, uma regra de P, portanto não é um processo de derivação, tá? É uma regra, certo? Então o eta, ele vai, através de uma regra de produção, ou seja, através de uma sequência de derivação, vai levar em ρ, beta, sigma. Onde isso aqui é totalmente abstrato, tá? Podia ser palíndromo, podia ser número ímpar de A. Então agora que vai vir a parte interessante, que não tem como a gente não colocar um significado, porque essas regras vão ter que ter algum tipo de significado para poder gerar as formas que eu quero da linguagem. Quando eu falo palíndromo, tem um sentido por trás, né? Tem um significado. Quando eu falo, quero formar os números em que eu tenho centenas, dezenas e unidades, tem um sentido, que é uma ordem, certo? E aí que começa a ficar mais real. Antes de começar a ficar mais visualizável aqui, então alguns detalhes. Esse aqui a gente vai voltar na nossa revisão de relações. A derivação é o quê? É um processo de substituição de uma subpalavra de acordo com a regra de produção. Então eu tenho lá uma estrutura que está lá no domínio, certo? Ou eu saio da estrutura inicial, que é a semente, certo? E vou aplicando sucessivamente a substituição de subpalavras. Quando eu tenho o S, eu substituo o S por alguma coisa, porque o S não vai estar nem no V, nem no T. Então, na primeira regra de produção, na primeira aplicação de regra de produção, o S já some, certo? E aí eu vou aparecer com algum elemento que está no V união T, certo?
e portanto vai ter símbolos variáveis, eu posso fazer isso, até que no final eu vou ter um elemento que só vai estar com símbolo terminal, que deve ser, né, o conjunto de caracteres do alfabeto da linguagem, e portanto deve ser a palavra que a linguagem, que é uma palavra da linguagem que aquela gramática gera, certo? Bom, então quando a gente faz sucessivos passos de aplicação, a gente tem 3 situações. O fecho transitivo, como eu falei, que é sair do início e chegar no fim, portanto eu estou relacionando esse primeiro com o último, através do processo de derivação. Ou seja, eu faço 0 ou mais passos de derivações sucessivos, certo? Reflexivo a gente vai trabalhar quando eu definir as relações com vocês na revisão, certo? O fecho transitivo, porque o reflexivo é assim, se eu tiver regras que também, por exemplo, alfa leva em beta e beta leva em alfa, ele é reflexivo, essa relação. Se isso for para todos os elementos. E nesse caso especial, essa relação ela tem algumas propriedades que com certeza a linguagem também vai herdar, certo? Pode ser que não seja reflexivo, seja só transitivo, então sai de um lugar, chega no outro, mas ainda assim estou relacionando o início com o fim, né, no processo de derivação. E aí eu posso querer ser mais exato e falar assim, olha, através de 6 passos eu saio de alfa e chego em beta, certo? E aí, nos exemplos, a gente vai ver que podem existir diversos caminhos para associar um alfa a um beta também. Não necessariamente ele é único, certo? Então, se você pensar no código como uma palavra de uma linguagem, quando vocês fazem um exercício em programação orientada a objeto, por exemplo, com certeza os problemas de vocês, né, as atividades que vocês mandam não são todas iguais. Com certeza, né? Tô brincando. Mas chegam muitas iguais. Mas tem outras formas de fazer, né? Tem outras formas de fazer. Ou seja... mas esse negócio de chegar igual é engraçado, porque uma vez, lá na UNB, quando dava aula de física experimental, lá é relatório, né? E aí chegou um relatório maravilhoso. E eu peguei o relatório, é 10, né? Não tem jeito, é 10. Só que aí chegou do outro grupo igual. Aí chegou do outro grupo, foram 4 grupos iguais. Mesmo relatório, igualzinho, só mudava o nome. Aí eu dei 10 sobre 4 para cada um. E eles vieram reclamar. Eu falei, não, mas o relatório está excelente. Está excelente. Só que, né, eu tenho que fazer jus aí, né, e dividir com todo mundo que participou aí. Aí divide por 4. Sei que apareceu as responsabilidades ali para quem efetivamente tinha feito levar o 10, né? Mas ninguém reprovou não, era só mais para eles se desenvolverem mesmo, né? Como saber que não pode fazer isso. Bom, então assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Com a nossa aula? Na verdade que o crime não compensa. Não, brincadeira. Que eu tenho vários caminhos. Então, para fazer um processo que numa linguagem de programação seria o quê? Eu tenho entradas e eu obtenho saídas, né? Isso é um código, certo? Eu tenho entradas, tenho saídas que eu desejo e como que eu vou manipular a linguagem, né, ali para poder gerar essa saída. Isso é um processo de derivação, certo? Tem várias formas de fazer esse mesmo processo, ok? Aí vai entrar em questões de eficiência, de eficácia, etc., de suscetibilidade a erro, né? Enfim, que são coisas que estão fora do nosso contexto aqui. Então a gente pode ter sim várias formas de fazer uma mesma derivação. Bom, então como a gente falou, a gramática em si ela é um formalismo axiomático. Por quê? Faltou um O aqui. Por que axiomático? Porque eu estou dando regras. De onde vieram essas regras? Vai ser a grande pergunta. Nos primeiros exercícios vocês vão falar, como assim? Ou nos exemplos. Por que essa regra de produção é assim? De onde tiraram isso? Certo? E aí vocês vão começando a compreender que tem uma lógica por trás, qual é a função de cada regra de produção, né? Dentro do contexto daquela linguagem em si. Certo? E aí vocês vão aprender, a partir desse desenvolvimento, a gerar também suas próprias regras de produção quando você quiser gerar uma gramática que gera uma linguagem dada. E ele é geração porque ele permite gerar, né, derivar
as palavras da linguagem, certo? Bom, então se na verdade a gente está trabalhando esse formalismo para representar uma linguagem, para gerar uma linguagem, quando a gente tem então esses elementos colocados, certo? E a gente sabe então qual é a linguagem por ele gerada, a gente vai representar isso como G, ou gera G, gera seria a linguagem gerada por G. Isso aqui vocês não vão ver, quase não se usa. Mas essa aqui é mais lógica, mais intuitiva. L de G, certo? A linguagem que é gerada por G, tudo bem? A gente vai representar mais assim. Ao longo do livro, aqui, a gente vai chamar de L1, L2, L3, porque a gente não vai falar só de gramática, a gente vai voltar em outros formalismos nessa mesma linguagem. Então, quando você voltar lá na frente para falar de outro formalismo, você vai ver a mesma linguagem que a gente gerou na gramática, a gente vai estar utilizando, por exemplo, o formalismo de representação, certo? O reconhecedor. Bom, então, uma outra forma agora de escrever, né, de representar essa linguagem gerada por G, é dizer que ela é composta pelo conjunto de palavras W que pertence a todas as palavras geradas, né, pelas concatenações com os símbolos terminais. Então acabou virando nosso alfabeto, né? O T ali que estava colocado, certo? O T estrela, tal que, através da semente, da palavra inicial, com sucessivas derivações, né, num fecho transitivo, não precisa ser reflexivo, é mais aberto, transitivo, eu chego na palavra W, certo? Então está falando isso. Eu tenho uma palavra W, são as palavras que são obtidas através das sucessivos passos de derivação, através da semente da palavra, da semente da gramática, certo? O símbolo inicial. Tudo bem até aqui? Vamos ver um exemplo. Bom, vamos ver o seguinte exemplo. Uma gramática que tem símbolos variáveis N maiúsculo e D, símbolos terminais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regras de produção: N leva em D, N leva em DN, D leva em 0, D leva em 1, D leva em 2, certo? D leva em qualquer um desses elementos aqui dos terminais. E aí a gente representa assim, né? Para não ficar escrevendo uma atrás da outra. Tudo bem? Certinho, pessoal? Se tiver alguma questão, pode se manifestar. Então, o que ela faz? Eu estou falando aqui que ela vai gerar, sintaticamente, né, o conjunto dos números naturais. E que, no caso aqui, né, a gente tem a distinção do zero à esquerda, certo? Ou seja, 1, 2, 3 vai ser distinto aqui, nesse caso dessa gramática, de 0, 1, 2, 3, porque o zero está como símbolo terminal. Eu não posso ignorar, certo? A gente acha que é pouco, que é assim, que não faz diferença, mas quando você está ali na prática, a gente sabe que faz diferença, né? Bom, então, o que é o objetivo aqui? E por isso que eu falei que a grande questão do formalismo axiomático é tentar compreender qual é a função de cada uma dessas regras, certo? Assim como, como você compreende que 2 levando em 4, 3 levando em 9, 4 levando em 16, na verdade, o número levar no número ao quadrado, você atribui um sentido, né? Aqui também, qual é o significado de cada um desses? A gente vai aprender isso no processo de derivação, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos tentar derivar uma das formas de derivar o número 243 e depois fica como desafio, né? Como para vocês, né? Desafio, porque vocês são muito mais capazes do que isso, de fazer outra forma de geração do número 243, para ver que tem formas diferentes, né? De fazer as derivações, certo? E por que eu chamo N, por que eu chamo D? Quem dá aqui alguma dica? Assim como a gente dá nomenclatura de variáveis quando a gente vai trabalhar, né, na concepção de um algoritmo ou de um código. O que seria N e o que seria D, maiúsculo?
Olha lá, vamos pensar o seguinte. Essas duas, só tem 3 regras de produção, certo? As 2 primeiras regras, o que está fazendo? Estou pegando, ó, quem é N aqui é o símbolo, é a semente, é o símbolo inicial, tá? Certo? N pode ir em D, ou N pode ir em DN, que são símbolos variáveis, certo? D, ele só pode ir em 0 a 9, são símbolos terminais. Então D, quem montou isso aqui deve ter chamado de dígito. É quando eu quero sair de um símbolo variável e atribuir um dígito, um valor fixo para aquele símbolo, certo? Ok, digitei ali, virou um valor. N, não tinha nada. Agora eu tive a possibilidade de colocar um valor, um dígito. Então pode ser pensado como novo, como new, certo? Então eu coloquei um novo dígito. Não tinha nada. Coloquei um novo dígito, new, certo? Por exemplo, aí no processo de derivação a gente vai ver. Mas, então, se eu quiser mais do que um dígito, eu posso colocar, em vez de N, que depois só vai me possibilitar atribuir um valor fixo ali e acabou. Aí morreu a palavra. Só teria a palavra de um dígito. Mas ela tem a possibilidade de colocar um D e um N. Ou seja, eu atribuo um valor de dígito e tenho a abertura agora para ou colocar mais um dígito e finalizar, ter números de 2 dígitos, ou reiteradamente adicionar mais um dígito. Então N, quando a gente vai pensar ali o porquê que ele chama N, de novo, de new, eu estou adicionando um novo campo, um novo dígito, certo? E o D de dígito, que é o que? Eu finalizei, digitei ali, estava lá o valor colocado, certo? Então veja que a regra de produção ela não é aleatória, certo? A gente monta ela com uma estrutura que, na verdade, basicamente é um algoritmo de geração, certo? Então vamos lá, construir o número 243. Minha semente é N. 243 tem quantos dígitos? É um dígito só? Não. Então não vou poder aplicar essa regra diretamente. Eu vou adicionar um dígito. Então eu faço através do N, aplico a regra de produção, N vai em DN, passo a obter DN, certo? Bom, tenho 2 possibilidades aqui. Eu posso já atribuir o 2 se eu quiser, né? Ou eu posso inserir mais um dígito. Depois vocês veem essa abertura que tem. Aqui no caso optou-se por associar o símbolo, o dígito 2. Seria a centena lá, né? Certo? Mas eu ainda preciso atribuir mais um dígito. Então quando eu coloquei o símbolo 2, o DN virou 2N. Certo? Aí eu vou e falo, vou adicionar mais um dígito. No lugar de N, eu coloco DN. E onde tinha N, então virou DN. 2DN. Certo? Agora eu posso jogar o D em 4, vai ficar 2, 4. O N, posso jogar num dígito, porque ele não vai em símbolo final. E o último dígito eu posso lançar em 3. 2, 4, 3. Certo? Ok? Muito mais claro, né, do que no caso geral. Mas o caso geral é importante porque a gente vai precisar demonstrar depois alguns teoremazinhos. Então é importante a gente ter aquele conhecimento. Poderia ir fazendo, sem fazer a associação de dígitos, deixar para fazer 3 associações de dígitos no final? Poderia. Poderia. Mas poderia. A nomenclatura de simbolizar qual que está sendo substituído. Mas você vai aplicar, a simbolismo vai se dar aqui na parte de baixo. Quando você identificar qual que foi substituído, é o que você aplicou aquela regra de produção. Tá? Aí vem as perguntas. E aí, como é que seria se eu quisesse agora gerar uma situação em que eu posso também montar da esquerda para a direita? Porque esse aqui está vendo que você monta da direita para a esquerda, né, os dígitos. Enfim. Então aí gera aquela nossa notação, né, de ter os reflexivos, né? A gente teria a transitividade e reflexividade para obter 2, 4, 3, a transitividade, ou 6 passos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo?
Então é assim que a gente conta. Aqui? Sim, não precisa ser, é aí que eu coloquei lá, não precisa ser, podem ser diferentes formas de produção com diferentes passos, certo? Pode ser você encontra um caminho que é mais direto, certo? Depois a gente vai ver outros exemplos, aí por exemplo, que já passa a ter assim, o papel para gerar palíndromo, eu pego, jogo para cá, aí aplico, pego e jogo para cá, que faz o processo de espelhamento. Ali fica muito diferente dependendo da ordem que você aplica. Então o número de vezes que você vai aplicar a regra depende do caminho, da forma de aplicação que você escolhe, pode ser mais eficiente, no sentido de menos passos chega lá, do que outros, certo? Bom, então quando a gente pensa na interpretação indutiva, dessa gramática, qual que é a nossa base de indução? Que a gente tem os dígitos naturais e o passo de indução, se n é natural, então a concatenação de qualquer dígito também é natural, certo? Então, se eu pego 4, 3, concateno com 2, continua sendo um número natural, certo? Como eu falei, pessoal, importante agora a gente se apropriar desses conceitos, tá? Porque eu poderia colocar 20 exemplos aqui. Okay? Vocês iam compreender todos, porque eu sou ótimo professor. Brincadeira. Não, mas eu queria que vocês voltassem e revisassem. Pegassem todos aqueles elementos ali, dá uma olhada com calma, certo? E aí depois a gente vai fazer vários exemplos aqui. Ok? Porque aí aquele conceito é preciso que ele fique claro, porque depois a gente não vai ficar... O contexto aqui, ele é muito sutil. Por quê? Porque você tem 3 formas de representar uma mesma coisa. E eu tenho que conseguir associar essas 3 formas de representação. Isso vai ser feito de maneira algébrica. A gente vai precisar fazer alguns passos de demonstração para mostrar que existe a associação entre uma gramática, entre um autômato, certo? E entre uma linguagem regular. Ok? Então eu queria que vocês voltassem aqui antes da gente passar para um próximo exemplo e revisassem o que a gente colocou aqui, porque se a gente for construindo esses passos básicos de uma maneira muito tranquila, depois fica muito mais fácil, certo? Então o que vem na sequência aqui? Aí a gente pode ter exemplos aqui, começa a aumentar, por exemplo, o número de símbolos variáveis, certo? Mesmo para um alfabeto binário, e a gente pode construir um conjunto muito maior de regras de produção. Aqui que eu me falei, ele começa a ter objetivo, por exemplo, como espelhar para a direita, espelhar para a esquerda, certo? Já coloca a palavra vazia, estão vendo? E aí o que ela vai fazer aqui, ó? Essa gramática, ela vai gerar, tá lá no slide lá na plataforma do nosso AVA, tá? Se vocês quiserem depois dar uma continuidade, porque eu quero depois que vocês virem isso, a gente vai fazer de novo aqui. Faz as palavras que são duplicadas, entendeu? Espelhadas, ok? Aí depois a gente vai trabalhar gramáticas equivalentes e vai passar para linguagens regulares, então na nossa aula seguinte, certo? Que seria aqui o que está no 3. O que a gente vai fazer em termos de linguagens regulares? A gente vai trabalhar agora o formalismo reconhecedor, certo? Que é o autômato, certo? Então, basicamente, o autômato vai ser um sistema de estados finitos, em que a gente vai ter 3 formas de representação: finito, não determinístico ou com movimentos vazios. Mas ele é muito simples, ele é como se fosse uma fita com a cabeça de leitura, que vai se ela parar no estado final, ela muda seu estado, como se fosse o DVD, certo? Ou o HD. E aí, se ela parar no estado final, reconheceu a palavra, pertence à linguagem. Se não parar, não pertence. Claro que vai ter todo um formalismo também, a gente vai trabalhar com uma função, não vai ser mais uma regra de produção, tá? Vai ser uma função programa,
E assim, a representação dele vai ser em termos de uma matriz e um gráfico, certo? Então aí a gente vai sedimentar melhor essa questão da gramática na aula que vem e entrar em gráficos. Aí a aula que vem, muito provavelmente, a gente vai fazer o tempo integral da aula, porque aí eu vou fazer a finalização das gramáticas e vou trazer mais alguns exemplos, uns 5, 6 exemplos, tá? Que estão lá nos exercícios do livro. Aí vou resolver aqui com vocês, para que vocês possam depois, né, ver outras possibilidades de exercício. Então, já vão ter um rol de aplicações suficientes para poder andar com as próprias pernas ou voar com as próprias asas, né, enfim, certo? E aí a gente poder entrar com tranquilidade aqui em autômatos. A gente vai levar aí um mês mais ou menos em autômatos, tá? Porque aí a gente já tem 3 possibilidades e depois a gente vai trabalhar também na transformação. Como é que eu posso minimizar esses autômatos ou transformar um em outro. Isso aqui vai impactar lá em sistemas digitais quando vocês estiverem trabalhando com a concepção de circuitos, lá na linguagem booleana, né? Enfim, na lógica booleana. Tá bom? Por enquanto, tudo bem? Beleza? Fechou? Vou ver se essa gravação aqui vai ficar melhor. As outras duas estou finalizando ainda para colocar lá para vocês, tá?